município de Açu, a cidade de Açu, tem uma longuíssima história. Fundado por uma ordem régia, no dia 22 de julho de 1766, a sua história ainda é muito mais antiga do que isso. Quando nós visitamos a própria cidade, podemos observar o seu casario, o grande acervo arquitetônico ali no centro da própria cidade, que foi palco, inclusive, de uma das mais importantes e uma das mais terríveis guerras que aconteceu ao longo do período do Brasil colônia, a chamada Guerra dos Bárbaros, que, dependendo inclusive do historiador e do ponto de vista dele, ela durou entre 20 anos ou até mesmo se alongando entre o seu início e o final a um período superior a 50 anos, ou seja, mais de meio século. Muito embora essa guerra já tivesse acontecendo, por exemplo, ainda no tempo da dominação dos holandeses, o seu ápice foi ali por volta do ano de 1683, quando começa a ter um grau maior das próprias dificuldades para os próprios colonos que vinham adentrando o interior do Rio Grande do Norte. Como bem vocês sabem, porque têm acompanhado as nossas videoaulas, o Rio Grande do Norte, a capitania do Rio Grande, começa a ser dominado, começa a ser marcado como efetivamente um território português, ali quando nós temos a construção da imponente Fortaleza dos Reis, no ano de 1598. No ano seguinte, já é organizada a própria cidade do Natal. Muito embora você tenha esse processo de efetiva dominação, de conquista feita pelos portugueses a partir da fortaleza, levou ainda várias décadas para que os colonos adentrassem o interior da capitania do Rio Grande do Norte, procurando, por exemplo, por terras, por pastagens, por locais para a criação do gado. E aí é onde nós temos o Rio Açu, aonde as suas margens férteis fez com que esses colonos fossem atraídos para essa região, aí colocando seus gados, colocando as suas criações e, nesse caso, iniciando um processo de conquista desse território. Não tardou para iniciar os primeiros grandes confrontos com os habitantes da região, principalmente os índios janduís, que há muito tempo moravam nessas áreas e viram o gado como uma caça legítima. Por causa dessa situação, onde obviamente os colonos não gostavam de que suas cabeças de gado fossem mortas pelos indígenas, e os indígenas também não gostavam dessa situação em que os colonos estavam chegando e tomando essas terras, tomando posse dessas áreas, empurrando os nativos para outros locais. Isso não tardou para iniciar um processo conflituoso, aonde essa guerra, a famosa Guerra dos Bárbaros, iria demorar décadas para chegar ao resultado final, que foi dramático, principalmente para os tribos, para os grupos indígenas que moravam nessa região. O capitão da capitania, o Bernardo Vieira de Melo, foi então um dos grandes desbravadores e nesse contexto foi quem, juntamente com uma tropa, acabou fundando uma fortificação, um local ali nas margens esquerdas do Rio Açu, dando então início no ano de 1696 do povoamento dessa região, demarcando de forma definitiva o povoamento e, é claro, nesse contexto da conquista da região para o domínio português. Com a fundação do Arraial de Nossa Senhora dos Prazeres, a partir das ordens e da entrada que, como eu já falei, feita pelo capitão Bernardo Vieira de Melo, ou seja, quando ele, nas margens do Rio Açu, funda
esse arraial, isso daria origem ao povoamento da cidade do Açu e, é claro, a demarcação, a conquista do território para os próprios portugueses, levando a uma série de conflitos com os próprios nativos, com os indígenas, como, por exemplo, já citado, os próprios janduís. Algum tempo depois, foi então organizado um povoamento que recebeu a denominação de São João Batista do Céu, que também vai se tornar padroeiro dessa região da cidade do Açu, aonde, como vocês podem observar, temos aí a imponente igreja, que é a matriz da própria cidade, aí próximo também ao casaril, assim como também o famoso sobrado do barão e da baronesa, que também foram muito importantes décadas depois, nesse próprio processo de desenvolvimento, até porque, como grande criador de gado, ele, juntamente com o poder econômico que detinha, passou também a ajudar no próprio desenvolvimento da própria localidade. Como vocês viram, a cidade do Açu foi crescendo, foi se desenvolvendo, se tornando muito importante nesse processo de desenvolvimento e conquista dessas regiões para os colonos portugueses e, é claro, para o desenvolvimento de toda a região. Além da própria pecuária e, é claro, das oficinas de carne seca que se desenvolveram na região, ali porque existia uma abundância de matéria-prima, que no caso seria o próprio gado, a cidade se desenvolveu também na extração da cera de carnaúba, que foi muito importante nesse processo de desenvolvimento, de trabalho para a própria população, de crescimento econômico para a própria região. É sempre muito bom quando nós temos essa oportunidade, ao falarmos da história, nós podermos irmos no local aonde nós estamos falando, ou seja, ir exatamente no ponto ali aonde aconteceu a própria história. E nesse caso nós tivemos essa oportunidade tão importante, interessante de conhecermos a própria cidade de Açu, uma das primeiras cidades, inclusive, cidade essa que ainda no século XVII está intimamente ligada ao processo de povoamento do interior daquilo que era chamado a capitania do Rio Grande do Norte. Logo ao fundo nós temos aí a igreja, que seria a matriz, o local, aonde a cidade começa a ser criada nesse processo de povoamento, no caso o adentramento dos colonos aqui na capitania do Rio Grande do Norte. Quando o capitão da capitania, o Bernardo Vieira de Melo, ele vai começar esse processo, aonde ele vai trazer tropas vindas da cidade de Natal, da cidade ali do litoral, e vai adentrar aproximadamente 200 quilômetros aqui na ribeira do rio Açu. Nesse local, aonde nós temos as margens do rio Açu, é onde começa a distribuição de terras para esses colonos. Não por acaso vai começar a se desenrolar a disputa entre esses colonos, esses povoadores e os habitantes já da região, os índios janduís. Nessas disputas, justamente por área, por território, o que vai resultar foi uma das mais importantes, mais famosas e terríveis guerras que teve no Brasil mesmo, chamada Guerra dos Bárbaros. Ali no final do século XVII, início do século XVIII, aonde entre o seu início até o final, ela teria durado mais de 20 anos, resultando praticamente no extermínio dos índios dessa região da capitania do Rio Grande do Norte. Ao longo desse período, desse conflito, devido justamente à agressividade, às lutas que vão se desenrolar e, é claro, esse empenho que os nativos, os indígenas tinham, principalmente no caso dos janduís, em defender a sua terra, o seu local. Mas o resultado desse conflito, desse confronto, é que ao longo desse período todinho,
as terras acabaram sendo então dominadas, conquistadas pelos colonos, por esses novos habitantes da região, e a terra foi povoada. Não sem muito derramamento de sangue, assim como todos esses problemas resultantes, todas essas misérias e terríveis situações que envolvem o próprio contexto de uma guerra em si. E aí vocês têm tanto aqui a igreja, palco, né, desse local, o centro histórico da cidade do Açu, que vocês dão para observar, assim como do outro lado, bem aqui à frente, nós temos a famosa Casa do Barão ou da Baronesa, a casa residencial aqui no centro da cidade. E aí dá para vocês verem parte do centro histórico dessa cidade, que é a cidade do Açu, uma das mais importantes cidades do estado do Rio Grande do Norte, que foi muito importante para também a construção e o desenvolvimento desse processo de povoamento da capitania do Rio Grande do Norte. E aqui vocês têm esse privilégio de observar esse centro histórico que faz parte também da cultura e do processo histórico, cultural do Brasil. Todas as cidades no Brasil ela tem seus atrativos, tem seus pontos históricos, tem também fatos importantes que ocorreram, que caracterizam sua sociedade, sua população, tudo aquilo que aconteceu e, obviamente, também faz parte da história de todos nós. Convido então a todos vocês a visitarem a cidade de Açu. Na medida do possível, quando vocês tiverem essa oportunidade, não percam de ver, assim como eu pude ver, o seu centro histórico, a igreja matriz, né, a igreja de São João Batista, a praça e o seu casaril, não esquecendo, claro, de ver inclusive o casarão da Baronesa, e aí vocês terem esse vislumbre de toda essa arquitetura, esse patrimônio histórico e patrimônio arquitetônico fantástico, que todos vocês podem ter essa oportunidade de ver, assim como nós vimos. Não esqueça então todos vocês de se inscrever no nosso canal para inclusive ver outras videoaulas maravilhosas onde vocês vão conhecer um pouco mais sobre a história do Brasil, assim como também de diversos outros povos, realizações e fatos históricos que marcaram as sociedades humanas, assim como a nossa vida também. Dê o seu like e ativa aqui o sininho, que como vocês viram, principalmente naqueles dias onde nós temos um tempo livre, um tempo a mais para justamente fazer uma videoaula toda especial para vocês, nós fazemos, e aí quando você ativa o sininho, o YouTube, ele manda mensagem para vocês de que chegou mais uma videoaula, uma nova videoaula, e pode ser aquela videoaula que tanto você esperava, que pode lhe ajudar para compreender um pouco mais, de ver inclusive sobre a sua própria cidade ou outros locais, pessoas e fatos históricos importantíssimos sobre o Brasil. E aí você manda também essa videoaula para outras pessoas, né? Vai justamente incentivar esse processo de aprendizagem, de conhecimento, tá bom? Aí para todos nós. E aproveite também, claro, para ver as nossas playlists, porque nós temos playlists que se relacionam e aí elas vão se somando nesse aprendizado, nesse conhecimento, para que a gente possa compreender um pouco mais aquilo que já aconteceu. De mais a mais, pessoal, estamos nos despedindo. Até a próxima!